Boa noite, boa noite. É uma honra estar aqui em Mariana, dessa vez em missão de paz. A outra vez que eu estive aqui, eu falei com o prefeito e, na sequência, na Samarco. Contei essas coisas que eu vou contar aqui hoje. Então, eu estou bem aliviado em estar aqui nessa situação mais tranquila. Eu sou publicitário, como o Kelson falou, eu tenho 45 anos, moro em São Paulo. Como publicitário, eu sou acostumado a contar histórias. E normalmente são aquelas histórias meio de margarina, sabe? Família margarina, tudo feliz, e tudo feliz no final, com final feliz, começo feliz, meio feliz. E eu vim aqui hoje para contar uma história, mas é uma história sem final. Não é que ela tem um final triste e nem um final feliz, ela simplesmente não tem um final. Essa história, ela pode ter vários nomes. Você pode dar o nome de Maratona Hacker, Maratona Maker, Maratona Criativa. Eu descobri esses dias também que ela pode chamar de Hacking Cívico. Enfim, a gente deu o nome de Brado. E o Brado foi uma maratona criativa e cívica que foi feita 2 semanas após o desastre da barragem de Fundão, lá em São Paulo, com mais de 50 profissionais de diversas áreas, para tentar encontrar soluções e gerar propostas que pudessem rapidamente serem implementadas para minimizar os danos e reativar a economia da região. O resultado final do Brado foram 6 protótipos, 6 projetos, que foram compilados nesse livro. Esse livro foi o que eu vim trazer aqui, vim para Mariana, fui em BH, entreguei para políticos, entreguei na Samarco, entreguei em todo lugar. Mas olhando para o começo dessa história toda, comigo essa história começa um pouquinho antes. Em outubro de 2015, eu li uma matéria do José Bernardo Toro. Para quem não sabe quem ele é um dos maiores pensadores da democracia na América Latina. E ele falava sobre como o brasileiro encara os problemas sociais. E teve um trecho que me marcou para sempre dessa matéria, eu trouxe aqui para ler para vocês. O brasileiro, quando pensa sobre problemas sociais, sempre se pergunta: quem virá aqui acabar com essa situação que tanto me incomoda? Não toma responsabilidade para si, nem se articula com eficácia. Grita mais do que age e espera soluções do Estado. Cara, esse pensamento é tão verdadeiro, mas tão verdadeiro, que a gente finge que não é com a gente. Sabe quando você fala assim, cara, esse brasileiro que ele está falando é um brasileiro qualquer, e que não sou eu, não é possível. Mas esse pensamento ficou ecoando na minha cabeça, desde outubro, como uma espécie de brado retumbante do meu bundamolismo cívico. E então, no dia 5 de novembro de 2015, o desastre. Logo após o desastre, por incrível que pareça, eu agi exatamente como o Bernardo Toro tinha previsto. Eu não fiz nada. Eu fingi que não era comigo, eu até me solidarizei com as famílias, com o sofrimento, mas eu fingi que eu não poderia fazer parte da solução. Fiquei esperando a solução de vir de alguém, do Super-Homem, do Batman, enfim, alguém que não fosse eu. Aí no dia 17, o Mauro Cavaletti me ligou. O Mauro e o André Piva são amigos que sempre fazem esse tipo de maratona criativa comigo. E o Mauro me ligou e ele falou, cara, o que você acha de a gente fazer uma maratona criativa para tentar achar soluções para o pessoal lá do Vale do Rio Doce? Eu topei. Do dia 17 às 17h33 da tarde, até o dia 23 que a gente começou a trabalhar, a gente fez o corre todo. A gente conseguiu
reuniu os mais de 50 profissionais, tinham arquitetos, designers, antropólogos, engenheiros, tinha até um médico no meio. A gente conseguiu fazer a parceria com a faculdade Mackenzie para usar as dependências do Mackenzie para prototipar as ideias. E mais importante que isso, a gente falou com algumas pessoas, inclusive o Ziller na época, para entender o real problema aqui. Porque uma coisa era o problema que a gente queria ver de lá, e outra coisa era o problema que estava acontecendo aqui. E aí, no dia 23, a gente começou a trabalhar. E quando a gente começa a trabalhar em um processo de criação, a gente sempre começa pelo briefing. O briefing, para quem não sabe, é uma espécie de documento de intenções. Então, o briefing ele tem o problema e os objetivos que você tem ao cumprir a solução, que cumprir os objetivos também é você achar a solução. E o nosso briefing era esse. Queremos lançar uma semente. Queremos gerar ideias inovadoras para uma nova vila, com moradia, com economia, com memória e com emoção. Um recomeço de vida em todos os seus aspectos, com soluções novas, eficientes e com qualidade. Então a gente estava muito mais preocupado com o recomeço do que em achar culpados. Não sei se vocês conseguiram entender o espírito da coisa. E aí a gente trabalhou a semana toda, foram mais de 15 horas de trabalho durante a semana. E logo depois do desastre, estava todo mundo com os nervos muito à flor da pele, assim. Então, queria toda pessoa, acho que do mundo, do Brasil, queria discutir sobre o problema. E a gente passou ali 3 dias discutindo o problema. Chegou no 4º dia, de 5, eu estava completamente desesperado. E aí o que eu fiz? Eu tirei todas as cadeiras da sala, e quando as pessoas chegaram, eu falei, cara, ninguém vai sentar. Vocês vão achar uma solução. Parem de pensar no problema. Ninguém vai sentar para discutir mais o problema. Não dá para discutir mais. Vão prototipar alguma coisa, vão cortar alguma coisa, vão pregar alguma coisa. A gente tem que ter os 6 protótipos aqui na sexta-feira. Na sexta-feira, a gente fez a apresentação. A apresentação é para o pessoal que estava ali e alguns convidados. A gente teve, por sorte, o prefeito aqui de Mariana, Duarte Júnior, que tinha acabado de tomar posse na época, ele topou ver. E o Zezinho de Bento, que era uma espécie de líder da comunidade na época, ele topou ir ver também. Então a gente apresentou as ideias. Eu vou contar rapidamente as ideias, para vocês entenderem o tipo de solução que a gente pensou, tá? Uma primeira ideia bem simples, que é o Jardim de Bento. O Jardim de Bento era a ideia de usar a hidroponia, fazer kits para que as pessoas pudessem continuar o cultivo da pimenta biquinho onde elas estivessem, mesmo sem terra, para não perder, pelo menos naquele momento tão triste, não perder a identidade. Tinha um segundo projeto, que é o projeto Ágora. Ágora significa o ato de se reunir em grego. E o projeto Ágora, ele era bem simples também. A ideia do Ágora era que a primeira coisa da Nova Bento a ser reconstruída fosse a praça. E através da praça, com as pessoas se encontrando em assembleia, elas decidissem como ia ser reconstruído o resto. Um terceiro projeto, que é o projeto Raiz. O projeto Raiz, outro super simples, que ele pensava em fazer parceria com fabricantes de eletrodomésticos para que moldes de cadeiras e estantes e bancos viessem na embalagem do eletrodoméstico impressos, os moldes. Se você comprasse um eletrodoméstico, qualquer um, em qualquer lugar do mundo, poderia reenviar essa embalagem para alguém que estava desabrigado aqui, essa pessoa pelo menos ia conseguir ter uma cadeira para sentar. Esses 3 primeiros, vou dar uma pequena pausa aqui, mas esses 3 primeiros eles não andaram tanto, acho que pelo fato deles serem muito imediatistas, assim, eles precisavam existir logo depois, eles não tinham tempo de implementação, e como eu falei, as pessoas estavam todas focadas no problema. A partir daqui, esses projetos andaram um pouco mais. Então a gente tem o projeto de Bento. O de Bento era baseado na capacitação do pessoal lá de Bento Rodrigues a fazer peças de design com a lama que tinha sido derramada. Depois a gente entendeu que não dava para usar, porque ela, além dela ser tóxica, ela não tinha a consistência necessária. Mas a ideia continuou, que a ideia principal era transformar a lama, que era o símbolo de destruição, num símbolo de reconstrução.
Então, teria um centro de capacitação para o pessoal aprender a fazer peça de design. Eu estou falando de design, eu não estou falando de artesanato. Tem muita diferença, porque lá na capacitação a gente já tinha feito parceria com alguns artistas plásticos para essas pessoas ensinarem as pessoas de Bento a reproduzirem as peças, e essas peças seriam vendidas em grandes lojas de varejo com grande capilaridade. Essa proposta andou um pouco mais, ela inspirou no final de 2017, mais ou menos, ela inspirou os irmãos Campana, que são famosíssimos, designers famosos do mundo todo, a fazerem uma peça que é esse cobogó, que eles fizeram com a revista Vogue. Esse projeto, ele é o mais inusitado de todos. Ele é tão simples, mas tão simples, que a gente chega a desconfiar. É a ideia de criar dinheiro. A gente queria criar dinheiro para recuperar a região. Não sei se vocês sabem, mas no Brasil é possível você criar dinheiro. Você pode criar uma moeda desde que ela tenha paridade com o real. E tem vários exemplos. É uma moeda social. Muitas comunidades usam. A ideia é criar um dinheiro, criar uma moeda de reconstrução para a região que só fosse aceita aqui, durante o tempo que ela estivesse se recuperando. A ideia é de uma simplicidade absurda. Assim. Imagina que você transformaria a região de Mariana inteira numa grande quermesse. Então você chega aqui, pega a sua ficha de quermesse, pega a sua moeda e começa a gastar. Isso, primeiro, vira um puta de um atrativo turístico, que é a primeira moeda de reconstrução do mundo. Segundo, faz com que a pessoa deixe mais dinheiro aqui e faz com que o dinheiro saia de maneira mais difícil daqui, porque você tem que retrocar o seu dinheiro. O último projeto, tem um vídeo para mostrar aqui para vocês. Meu nome é Zé Roberto Lourenço. Nasci, vivi aqui em Bento. Eu ouço muita gente falando de cidade fantasma. Mas não é fantasma, não. A gente ainda está por aqui. A barragem pode ter soterrado a casa da gente. Mas olha só, a lama não levou que a gente não. Em 5 de novembro, 200 famílias tiveram suas vidas alteradas para sempre. Só 20% das casas do vilarejo ficaram em pé, com danos ambientais e emocionais imensuráveis. Mas isso não significa que a cidade não exista mais. Sua alma ficou preservada em diversos dados. E se pudéssemos conectar todas essas memórias para materializar um detalhe, uma praça, um monumento, uma cidade inteira? As possibilidades são infinitas, porque algo muito importante permaneceu intacto. A barragem pode ter soterrado a casa da gente. Mas olha só, a lama não levou que a gente não. Alma. É possível reconstruir uma cidade inteira a partir de lembranças. O projeto Alma era isso. A gente está no século XXI, a cidade inteira ainda está na internet. Basta ter a vontade de reconstruir. Uma vitória legal é, a partir dessa apresentação com o prefeito, a gente foi chamado para vir para cá, então eu vim para BH no dia 4 de janeiro de 2016, no dia 12, desculpa, para apresentar essas propostas numa assembleia na Força de Reconstrução do Estado. O pessoal se emocionou também por a gente ter pensado em soluções, por a gente ter pensado em soluções que não fossem banais, foram soluções um pouco mais criativas. Aí no dia 5 de fevereiro de 2016, a gente recebeu a notícia de que o projeto Alma tinha entrado
de maneira não oficial no plano de reconstrução do Estado. Aí vocês vão dizer, pô, você falou que era uma história sem final, né? Puta final feliz. Acho que não. Bento Rodrigues, onde ela morava, foi o primeiro vilarejo da Rota dos Rejeitos de Minério, quando a barragem de Fundão se rompeu em 5 de novembro de 2015. 3 anos depois, os moradores ainda estão em casas alugadas pela Samarco. Muitos não se adaptaram. Isso eu filmei recentemente em casa, quando eu vi o Jornal Nacional. No início eu fiquei bem puto. Mas trouxe aqui para uma maneira de pensar que também, quando eu vi isso, eu pensei, porra, então tudo que a gente fez, às vezes que eu vim para cá, tudo foi em vão. Todo esforço foi para nada. O esforço da gente se juntar, o esforço de passar essa semana trabalhando, o esforço de investigar, o esforço de tentar achar soluções, para nada? Também acho que não. Porque quando a gente parou para pensar e trazer aqui para vocês esse projeto, comecei a pensar sobre por que a gente fez isso. Eu não moro aqui, eu não sou daqui. E ninguém que participou é daqui, a não ser o pessoal que estava investigando. E aí, na verdade, a gente começou a realizar que a gente não tinha feito isso por nós. A gente não fez tudo isso por nós. Também não é uma verdade que a gente fez tudo isso pelos desabrigados. Na verdade, assim, no final, eu acho que a gente fez tudo isso pelo esforço, pelo próprio esforço. Pelo esforço de inspirar outras pessoas a terem esforços como esse. Também pelo esforço diário que a gente tem que ter para combater o nosso bundamolismo cívico endêmico. E acho que no final, a gente fez tudo isso pelo simples esforço de ser cidadão. É isso. Obrigado.